uma vez. Abra sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Carta de Paulo aos 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 28. Que bom estar aqui com você. Você é bem-vindo. Você que está nos visitando, você é bem-vindo. Isso gera uma alegria muito grande no nosso coração, gera no coração de Deus. Você que hoje foi recebido como membro, que alegria poder receber você como membro. Minha esposa disse que o culto das 5 é mais tranquilo, de fato, ainda é mais tranquilo, porque daqui uns dias nós estaremos também cheios, completos aqui, e nós vamos ter o culto das 16 horas, amém, queridos? Estamos em 16, das 18 e das 16, 18, das 20, né? É isso aí, tá bom? Então, eu sou apaixonado por vidas, gente. Eu sou apaixonado por vidas e a igreja do Senhor também ela é apaixonada, porque Jesus é apaixonado, né? A gente valoriza aquilo que Deus valoriza, não é verdade? Deus valoriza pessoas, Deus valoriza relacionamentos, e nós também valorizamos relacionamentos, e é um pouco sobre aquilo que eu quero falar com você hoje. O mês nós estaremos falando sobre impacto. Eu acredito que você, em algum momento da sua vida, você foi impactado com algo. Você foi impactado com algo, talvez com uma palavra, com uma mensagem. Impacto é choque, né? Você recebe aquele choque. Então talvez a sua vida já foi impactada por alguma coisa, a sua vida já impactou alguém, enfim. E eu quero falar, esse mês nós estaremos falando sobre o impacto. E hoje nós vamos falar sobre o impacto de uma vida contextualizada. Que é isso? O impacto que uma vida contextualizada pode gerar, né, pode fazer na vida de alguém. E nós como igreja, nós precisamos entender, né, esse mundo globalizado, né, esse mundo pós-moderno, nós precisamos impactar essa sociedade. E eu quero trazer essa palavra para você, e nós vamos ver na palavra de Deus, que é a importância de nós termos uma vida contextualizada. Aí você vai entender melhor o que eu quero falar ao seu coração, o que Deus quer falar na verdade ao seu coração. Então, abra aí sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 28, o texto nos diz: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Uau! Vou repetir. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, é um grande desafio hoje você ser cristão. Aliás, sempre foi um grande desafio. Mas eu acredito que todas as épocas, né, nós temos desafios à frente. Nós temos desafios. Esses desafios são gerados no nosso coração por Deus, mas também pelo sistema, pela sociedade, enfim, por tudo aquilo que está acontecendo. E eu acredito que não é diferente o que nós estamos vivendo no século 21. Não é diferente. E eu quero trazer à sua memória a importância dessa contextualização para que nós possamos impactar alguém. Uma igreja que não gera impacto, ela não faz sentido em meio à sociedade. Uma vida que não gera impacto, não faz sentido. Você não pode ser apenas um no meio da multidão, não. Deus te chamou, Deus te salvou para que você foi impactado com a palavra de Deus, você foi impactado com o amor de Deus, e Deus então te chama para você impactar outras vidas. Amém? A igreja do Senhor, ela foi plantada aqui na terra para impactar pessoas. E você foi chamado para isso. E no decorrer desta mensagem você vai entender melhor. Mas eu preciso falar para você o que significa contextualização. A palavra contextualização significa ato de adaptar,
ou encaixar. Ou seja, nós temos que nos adaptar, nós temos que nos encaixar. Uma ideia a um contexto, prestem bastante atenção. Uma ideia a um contexto cultural. É uma ideia ao contexto cultural, né? A contextualização, ela tem sido vista também como uma atualização de coisas e procedimentos. Contextualizar, e eu disse que nós precisamos nos contextualizar, só que existe uma mensagem, e a mensagem que nós devemos pregar ao mundo, ela é a mesma mensagem, porém de uma forma contextualizada. Contextualizar o evangelho não é reescrevê-lo, não é moldá-lo à luz da antropologia, mas sim traduzi-lo linguisticamente. Hoje nós temos, para você ter ideia, a Bíblia é nova tradução na linguagem de hoje, ou seja, a própria Bíblia, os autores, eles se preocuparam em contextualizar, em trazer uma mensagem mais atual, não que as outras Bíblias, elas têm que ser jogadas fora, não, elas têm as suas importâncias, e sempre terão, mas são algumas palavras que hoje já não se usam mais, então essa Bíblia ela traz a contextualização, para que as pessoas entendam, tenham uma compreensão melhor daquilo que Deus falou, daquilo que Deus está falando. Então a Bíblia, ela não está sendo reescrita, nem sendo moldada à luz da antropologia de forma alguma. Então, queridos, a contextualização, ela é linguística e ela também é cultural. Quer um exemplo? Quando eu era pequeno, minha mãe, ela levava a gente lá nas casas pernambucanas, estão lembrados? Comprava tecido para fazer as nossas calças, comprava tecido. A gente não ia na loja e escolhia a calça, não. A nossa mãe comprava tecido e você escolhia o seu tecido. Nós éramos 3. Então o meu irmão mais velho escolhia o tecido, o outro escolhia o tecido para a calça dele, e eu escolhi o tecido para a minha calça. E eu fui muito malhado, zombado pelos meus irmãos, porque eu escolhi um tecido branco com bolinha amarela, vermelha, preta. Sério. Fizeram a calça para mim, mas no dia que eu fui vestir essa calça, os meus irmãos riram de mim. Mas naquela época, estão lembrados da boca de sino? É cultural, gente, isso passa. Não é? Isso passa. Deixa eu mexer um pouquinho com as menininhas, com as meninas. Estão lembrados da botinha branquinha? Do hilari-lariê? Do cabelinho amarradinho aqui, as xuxinhas? Hoje ninguém se usa mais. E se você vê alguém, a gente... É verdade. É verdade. Então isso passa. A moda, a cultura passa. A forma de nós falarmos também. A gente não fala mais coisa. A gente fala coisa. Não é? Antigamente a gente falava, a paz do Senhor, pastor. Hoje e aí, pastorzão? As coisas mudam, gente. Mas o respeito continua, amém, queridos? Obrigado, Senhor. O respeito continua. Amados, então nós precisamos contextualizar a nossa linguagem. Nós precisamos contextualizar, né, essa cultura. Né? O mundo muda, isso é fato. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A mensagem do evangelho nunca mudará. A mensagem do evangelho nunca mudará. Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus. Ele se encarnou. Ele habitou entre os homens. Ele habitou entre nós. Cheio de graça. Cheio de verdade. Ele foi morto na cruz pelos nossos pecados. Mas a Bíblia diz, e nós continuamos crendo,
E vamos morrer crendo que Ele morreu pelos nossos pecados, que ao terceiro dia Ele ressuscitou para nos trazer salvação, e que Deus o ressuscitou, que um dia Ele voltará para buscar a sua noiva, a sua igreja. Aleluia! Percebem, queridos? A forma de falar muda, a cultura muda, mas a palavra de Deus, a Bíblia, ela não muda. Pastor, como que eu posso então viver neste mundo pós-moderno, nessa situação toda? Falar do amor de Deus, ser luz e sal? Eu preciso me contextualizar. É bom que nós nos contextualizemos. O apóstolo Paulo fez isso. A Bíblia fala, queridos, que Paulo, ele respirava a morte dos cristãos. Ele era um cara muito conhecido, tinha um conhecimento muito grande. Ele era um cara que ele era fantástico. Ele era um religioso. Ele tinha respeito. Chegou um momento que ele ficou, de certa forma, com inveja e com raiva, porque o povo de Deus, os cristãos, estavam crescendo. E ele achava que aquilo não era uma heresia. E então ele fica revoltado e ele começa a querer matar os cristãos. A Bíblia fala que ele consente na morte de Estevão. Está no livro de Atos, do capítulo 7, se não me falha a memória. Ele consente na morte de Estevão. E então ele pede carta, ele pede autorização, ele pede uma carta para que onde ele passasse, ele encontrasse um cristão, ele matasse, mandasse prender e matasse. Ele pede cartas, querido. E chega um momento da sua vida, enquanto ele está perseguindo os cristãos, no caminho para Damasco, Atos capítulo 9, ele tem um encontro com Cristo, ele é impactado pela luz do Senhor Jesus, ele é impactado pelo poder de Jesus, ele é impactado pela palavra de Jesus, ele é impactado pelo amor de Jesus. E agora aquele homem que pedia cartas, ele agora começa a escrever cartas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele foi impactado pelo poder do Evangelho, e agora ele começa a pregar, ele viaja, implantando igrejas, formando obreiros, formando líderes, pastores. E um belo dia, quando ele chega em Atenas para pregar a palavra, ele chega em Atenas e ele começa a andar no meio da cidade, e ele vê muitos deuses, muitas imagens, e ele fica impactado de uma certa forma, eu diria, constrangido, não inconformado com aquela situação. Eram muitos deuses. Está lá em Atos, no capítulo 17. Ele vê muitos deuses, ele começa a olhar, ele deve ter pensado, como é que eu vou falar de Deus? Como é que eu vou falar de Jesus? Como é que eu vou falar do meu Salvador, do único Senhor, de tantos deuses? E de repente ele encontra um local lá, uma moldura escrito lá, ao Deus desconhecido. Gente, Paulo então ele fala, é esse Deus que eles não conhecem, que eu vou falar dele, que eu vou pregar para eles. Então olha só, queridos, em Atos no capítulo 17, no versículo 23 a 28, Paulo então ele chama a atenção dos atenienses e começa a pregar. E ele fala, estando eu passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Pois este que vocês adoram sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito. Ou seja, Paulo ele traz aquilo que os poetas, aquilo que os filósofos da época dos atenienses pensavam e falavam. Paulo contextualiza, ele traz uma mensagem para apresentar o Cristo vivo, o Deus Criador. Paulo também ele contextualiza
quando ele escreve aos irmãos que estavam em Éfeso. Éfeso era uma base militar de Roma. Havia um exército. Era a base militar de Roma na Ásia. E Éfeso era essa base. E Paulo, então lá em Efésios capítulo 6, ele começa a falar do quê? Das armaduras que o cristão precisa usar para a batalha. Porque os soldados de Éfeso, que era ligado a Roma, eles andavam preparados para as guerras. E Paulo então contextualiza. Ele olha para aqueles soldados, para aquelas armaduras, e ele fala: olha, tomai toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E ele fala do capacete da salvação, ele fala do escudo da fé, ele fala dos pés, ele fala de tantas outras coisas. Ele contextualiza a sua mensagem com a realidade daquele povo, com a cultura daquele povo. Ele traz uma linguagem que o povo poderia entender. Amém, queridos? Jesus também, ele faz isso. Isso aconteceu com Jesus. Olha só que coisa interessante, queridos. O Evangelho de João é um outro exemplo. João chama Jesus de Logos. Originalmente, Logos significa uma palavra grega, né? Significa palavra. Existem duas culturas muito importantes na época de Jesus: a cultura grega e a cultura judaica. Segundo o filósofo grego Heráclito, o Logos significa a razão que rege o universo, e tudo acontece segundo o Logos. Já para um judeu, a força mais poderosa do universo é a palavra de Deus, o Logos de Deus. No começo do Evangelho de João, Jesus Cristo é chamado o Verbo, e o Logos se fez carne. O Espírito Santo inspirou João a escrever, utilizando ideias de duas grandes culturas. No princípio era o Logos, e a razão que rege o universo, a palavra do Deus vivo. Que legal, gente. E Jesus então ele se contextualiza, né? Ele faz algo tremendo no ministério de Jesus, são os relacionamentos. Queridos, os líderes religiosos, eles ditavam regras. Eles ditavam leis. E Jesus então ele contextualiza aquela situação. Jesus ele se assenta com pecadores. Ele conversa com pessoas. Ele se relaciona. Jesus, queridos, ele declara, ele fala do reino de Deus. Ele ensina as pessoas a chamar Deus de Pai, que até então as pessoas não tinham coragem de chamar Deus de Pai. Jesus ele ensina na oração chamar Deus de Pai. Jesus ele conversa com pessoas que foram desprezadas à beira de um poço. Jesus ele conversa com pessoas em grandes banquetes. Jesus ele vai até Samaria. Jesus ele conversa com um publicano chamado Zaqueu. Jesus ele conversa com um líder religioso chamado Nicodemos. Jesus ele rompe as barreiras. Jesus ele senta com as pessoas. Ele permite que uma pecadora toque nele. Ele permite que uma pecadora derrame perfume sobre ele e chore aos seus pés. Jesus ele permite, na verdade ele vai até um leproso que era totalmente desprezado pela sociedade. Jesus vai até o leproso, e eu acredito que aquele leproso tinha vontade de tocar Jesus, mas não tinha coragem. Mas o próprio Jesus vai e toca no leproso e cura aquele homem. Aleluia. Jesus ele muda, ele se contextualiza, e ele traz uma mensagem de amor, ele traz uma mensagem de paz, ele traz uma mensagem de esperança. Infelizmente hoje, amados, nós temos dificuldade em entender a contextualização. Ao mesmo tempo que nós temos dificuldade em entender a contextualização, eu acho que nós temos medo. Nós temos medo porque é uma linha muito tênue. E a gente fica com medo de se contextualizar, achando que nós estamos pecando. Nós estamos trazendo o mundo para dentro da igreja. E a gente não fica receoso. A gente fica receoso de nos contextualizarmos. Deixa eu dizer uma coisa. De certa forma, esse medo, ele é viável, ele é benéfico. Por quê? Em nome da contextualização, preste atenção. A teologia liberal relativizou a autoridade da Bíblia, nivelando o evangelho, a filosofia e a ciência. Em nome da contextualização,
inúmeros líderes cristãos começam a aceitar ideias pecaminosas como práticas comuns na igreja. Em nome da contextualização, o evangelho da graça e do arrependimento é zombado diariamente, enquanto a doutrina da prosperidade cresce, trazendo o auto-engano. Em nome da contextualização, a obediência à palavra de Deus está sendo substituída pelo mercado mercantilista da fé, incrementado com as barganhas, correntes, magias, bruxarias sagradas. Em nome da contextualização, o culto a Deus começa a ser substituído pelo culto à personalidade humana. Em nome da contextualização, tudo as pessoas estão fazendo, né, por causa dessa sensação, dessa modernidade, que a gente acha que tudo é válido em favor da contextualização. Pastor, nós estamos na pós-modernidade, tudo é válido, pastor, tudo é válido, tudo é válido. Querido, tudo é válido a partir do momento que não fere princípios e valores inseridos na palavra de Deus. Estão entendendo? Tudo é válido quando não fere os princípios da palavra de Deus. Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Aplauda o nome do Senhor. Mas nós precisamos nos contextualizar. A igreja precisa se contextualizar. Nós precisamos, na verdade, de discernimento dos significados que operam no tempo presente. Nós precisamos contextualizar a nossa comunicação, queridos. Precisamos contextualizar a nossa comunicação. A comunicação ela é essencial. Querem ver? Quando nós começamos a koinonia, nós cantávamos. E já era um tempo legal, já tinha alguma tecnologia. Nós usávamos e ficamos felizes quando nós compramos o retroprojetor. Lembra do retroprojetor? Que a gente colocava o plásticozinho lá, a transparência, e ficava um passando e a gente cantando. Mas antes do retroprojetor, tinha o quê? As folhinhas. E a gente recebia os cânticos nas folhinhas. E a gente foi melhorando a nossa comunicação. Foi ou não foi? Hoje a gente tem, isso aqui já está obsoleto, gente, quase, né? Quase. Agora é a LED, né? Tem o LED agora. Então, veja o que a gente precisa melhorar a nossa comunicação. Antes a gente escrevia cartas. Qual foi a última vez que você escreveu carta? O mês passado, eu escrevi uma carta para minha esposa. Meu amor, tu recebeu? Ainda não? Estraguei a surpresa. O que deu, velho? Tá vendo? Como a carta ficou obsoleta? Sabe, queridos, nós precisamos nos contextualizar. A comunicação é essencial para o anúncio da mensagem de Jesus. Mas os fundamentos bíblicos estabelecidos por Deus, que determinam a identidade e o significado da igreja de Deus, não pode ser banalizado na busca da contextualização. Eu posso ouvir um amém? Louvado seja o nome do Senhor. A contextualização não deve alterar a essência da igreja. Não deve. De forma alguma. Jesus, quando Ele ora por nós, Ele fala: Senhor, eu não peço que você os tire do mundo, mas livre do mal. Livre do mal. Os livre do mal. Sabe, queridos, é possível nós sermos pós-modernos sem sermos profanos. É possível contextualizarmos sem deformar a nossa fé e a nossa esperança em Cristo Jesus. É possível. Aí você está perguntando: pastor, mas o que é a pós-modernidade? É a falência da modernidade, é a crise da razão, a incerteza da história, é a incerteza da verdade. E nela vamos passar por muitos e muitos anos. O problema, queridos, que nós cristãos enfrentamos é que nós sacralizamos o passado e profanamos o presente. Nós sacralizamos o passado e profanamos o presente. Ou seja, no tempo do meu avô, no tempo da minha avó, a igreja era diferente. No tempo dos meus pais, tudo era diferente. Deixa eu lhe dizer uma coisa.
Se você vive essa presente era, essa presente época, é porque Deus quis que você vivesse essa presente época. Se Deus quisesse que você tivesse vivido há 100 anos, Ele teria feito. E hoje você não estaria aqui. Você perderia essa oportunidade de assistir televisão, de ter uma internet, de ter um celular, de falar pelo FaceTime, pelo Facebook. Você não teria essa oportunidade de viajar, de cruzar fronteiras. Estão entendendo, queridos? Se você vivesse há 100 anos atrás, você não teria essa oportunidade. Quando eu me converti, eu tive que parar de jogar futebol, porque era pecado. Se você tivesse vivido há 100 anos atrás, você também não jogaria futebol. Hoje você pode jogar futebol. E ainda pode torcer pro time campeão. Yes! É sério. Mas Deus quis que você vivesse essa época, para você fazer a diferença nesta época, querido. Deus te fez, te criou nesta época para você fazer uma diferença, para você impactar vidas nesta época, nesta geração. Não viva do passado, viva o presente e faça a diferença no presente. Aleluia! É claro que foi bom a época dos nossos avós, dos nossos pais, mas foi a época deles. Foi a época deles. Agora é a nossa época. Agora é a nossa vez. O mundo está perdido, querido. O sistema está corrompido. Todos nós acreditamos, concordamos com isso. O mundo está perdido. E o sistema é corrompido. Pessoas mudaram. Muita gente mudou. Precisamos também entender essas mudanças, sem abrir mão da palavra de Deus. Mas para nós alcançarmos as pessoas, nós precisamos nos contextualizarmos. Francis Schaeffer, no seu livro A Morte da Razão, ele diz: para que consigamos comunicar a fé cristã de modo eficiente, portanto, temos que conhecer e entender a forma de pensamentos da nossa geração. Nós temos que entender como as pessoas pensam hoje. Nós temos que entender a mente dessas pessoas. Nós temos que entender o que eles estão valorizando, o que eles estão pensando, para que a gente possa então levar uma mensagem que alcance o coração deles. No primeiro culto eu falei, a gente ficou muito preocupado, a gente está preocupado com essa onda de adolescentes, de jovens que estão tirando as suas próprias vidas, por causa de um símbolo azul. Eu não sei se vocês viram, essa semana os policiais militares aqui, acho que é de Ceilândia, conseguiram resgatar 4 adolescentes. Eles estavam chorando, se despedindo um do outro, porque o próximo passo era suicidar-se. E eles então conseguiram resgatar. E eu fiquei pensando, orando e pensando: Deus, como é que nós podemos entrar na mente desses adolescentes, falar do amor dele, transformar essas vidas? Não dá para criar uma baleia vermelha, mas nós precisamos criar alguma coisa e falar para eles, na linguagem deles, que Jesus já morreu por eles. Eles não precisam morrer. Jesus já morreu por eles, Jesus ressuscitou, Jesus já perdoou os pecados dele, e que Jesus tem propósito na vida deles. É uma geração sem propósito, e eles precisam encontrar com Jesus. Então a nossa mensagem tem que alcançar o coração desses meninos. O momento que a igreja vive, o momento em que a igreja está inserida, é marcada por destruições de valores das gerações passadas, valores fundamentais para a nossa vida, que nós carregamos até hoje, nós que somos cristãos. Mas infelizmente, muitos valores que marcaram as gerações passadas estão sendo destruídos. Na religião, por exemplo, o pluralismo mostra que a salvação não tem só um caminho, mas tem diversos caminhos. Nessa pós-modernidade, as pessoas estão pregando que nenhuma religião tem o direito de se achar a única dona da verdade. Mas eu quero dizer para você que nós precisamos continuar pregando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E essas pessoas dizem que até mesmo o cristianismo não tem a verdade. Para o pensamento pós-moderno,
não existe verdade absoluta, pois a verdade é relativizada. Pastor Ricardo Gondim diz que esta geração é uma geração sem conteúdo, sem profundidade, que preza pelo hedonismo, pelo narcisismo. A gente vê, queridos, que mesmo com tudo isso, esse período difícil, a igreja ela tem uma grande oportunidade de falar do amor de Deus, porque o ser humano contemporâneo está fragmentado, está inseguro quanto ao seu futuro, ele está inseguro, são pessoas órfãs de valores da religião, estão com fome, e eu diria, a nossa sociedade brasileira está com fome e sede de justiça. E nós, como cristãos, nós precisamos entender que nós podemos alcançar o coração dessas pessoas. O nosso povo brasileiro está decepcionado, está sem esperança. Mas a igreja pode se levantar e falar e trazer a esperança, porque nós entendemos que a esperança se chama Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele sim pode mudar não somente o nosso coração, mas através da igreja, Ele pode influenciar uma comunidade, uma sociedade, uma nação. Aleluia, aleluia. Queridos, visto que os tempos então mudaram, nós temos 3 caminhos para escolher. Primeiro caminho, ou a gente vive criticando e profanando a nossa geração, ou a gente vive criticando e profanando a nossa geração, e o pior, nós vamos criticar e profanar os nossos filhos e os nossos netos. Ou seja, nós iremos amaldiçoar os nossos filhos e os nossos netos. Nós podemos sim criticar a nossa geração e profaná-la, mas eu tenho certeza que não é o interesse do teu coração, nem do coração de Deus. Não dá para repetir liturgias, costumes, ideias. Não, porque nós estamos vivendo uma outra geração. Mas também nós podemos abraçar a pós-modernidade. Não, pastorzão, deixa a pós-modernidade entrar na igreja, entrar na família, né? A gente até vai cantar para a pós-modernidade. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura. Tudo aquilo que não presta, nós podemos dizer, não, pode entrar, venha, venha, venha. E eu sei também que não é desejo de Deus, nem o desejo do seu coração. Mas nós também nós temos um outro caminho que nós podemos escolher. Nós podemos escolher viver Cristo e refletir a glória de Cristo e mostrar para as pessoas que existe um Deus que ama e que tem poder para transformar vidas. É um desafio, queridos, mas é um desafio que vale a pena. É um desafio que com certeza se você tomar isso como desafio para a sua vida, viver Cristo, nada mais do que Cristo. Refletir a glória de Cristo, viver como Cristo, andar como Cristo, sonhar como Cristo. Saiba de uma coisa, você vai impactar muitas vidas. Você irá impactar muitas vidas. Precisamos colocar a nossa fé e a nossa esperança para desenvolvermos um evangelho que seja entendido por esta nova geração e que traga respostas a Ele. De um Deus que não é afetado pelo tempo, mas que se revela no nosso tempo presente. Querido, querida, eu sei que enquanto eu estou pregando, você está dizendo assim, você pode estar pensando, pastor, mas o sistema é corrupto. De fato. Pastor, uma andorinha sozinha não faz verão. Mas deixa eu dizer uma coisa. Por mais que o sistema é corrupto, por mais que uma andorinha sozinha não faz verão, você pode deixar um legado. Você pode plantar semente no coração de muitas pessoas. Você pode plantar sementes no coração de muitas pessoas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, agora como levar esse evangelho absoluto de Cristo para essa geração pós-moderna que não crê no absoluto, que é pragmática, pluralista e mística? Como que eu posso evitar essa infiltração
dessa pós-modernidade no meio da igreja. Primeira coisa que nós temos que entender, queridos, que a igreja, ela tem que ter convicção de sua identidade. Nós temos que ter convicção de quem nós somos. Nós não somos um povinho. Nós não somos um coitadinho. Nós não somos. Abra sua Bíblia, me ajudem. Me veio à memória agora. Se não for 1 de Pedro, é 2, capítulo 2. Eu acho que é isso, versículo 9. Me ajudem. É isso mesmo? Segundo de Pedro. 1 de Pedro, aliás. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Olha o que Deus está falando para você. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa. Você não é um coitadinho, você não é uma coitadinha. Olha o que a palavra de Deus está dizendo para você. Nós podemos sim, queridos, influenciar vidas. Nós temos uma identidade em Cristo Jesus. Quando você sai do país, você leva o seu passaporte, você não muda de passaporte. Se você mudar, você é um estelionatário. Você vai ser preso. Quando você entra em qualquer local, você apresenta a sua identidade. Você não muda de identidade, você muda a foto. Mas a identidade você não muda. A igreja não pode mudar a sua identidade. Nós somos a noiva de Cristo. Nós somos a lavoura de Deus, o edifício de Deus. Nós somos a morada do Espírito Santo. Aleluia. Que privilégio. Que privilégio. Nós temos, queridos, que ter convicção da nossa identidade. E ter convicção da identidade, isso gera responsabilidade. Isso gera responsabilidade. Aleluia. As pessoas buscam fama, glória, poder, dinheiro, status. Mas a igreja tem que ter convicção do seu chamado. E o seu chamado não é nada disso que eu falei. O seu chamado é buscar a glória de Deus, é refletir a glória de Deus e pregar o reino de Deus. Nós não temos que pregar impérios, nós temos que pregar reino. E o reino começa dentro de nós. O reino começa dentro de cada um de nós. Pastor, como que esse reino começa? Jesus, ele ensina os discípulos a orarem. Quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus adora o Pai. Depois ele fala: venha a nós o teu reino, ou seja, venha a nós o teu governo, a tua vontade. O reino de Deus em nós, queridos, é fazer aquilo que Jesus fez, é sentir o que Jesus sentiu, é falar aquilo que Jesus falou, é abraçar as pessoas que Jesus abraçou, é perdoar as pessoas que precisam de perdão. Esse é o reino, essa é a identidade da igreja. Aleluia. As pessoas têm que olhar para a igreja e elogiar a igreja pelo que ela é, pelo que ela faz. Sabe, irmãos, parece que em meio a essa pós-modernidade, nós estamos vivendo uma crise de integridade. E essa crise de integridade tem alcançado o coração de muitos cristãos. As pessoas têm que olhar para nós e desejar ser iguais a nós, porque existe um Deus vivo dentro da nossa vida, dentro de nós, que domina, que direciona as nossas vidas. Em segundo, o mundo pós-moderno só vai ouvir pessoas que têm convicção daquilo que está proclamando. Você tem que ter convicção daquilo que você está proclamando, querido. Quando você orar por alguém, ore crendo que Deus vai fazer a obra. Eu vou orar, mas não sei se Deus faz. Você tem que ter convicção daquilo que você prega, daquilo que você fala.
E para ter convicção, você tem que viver aquilo que você prega. É isso que as pessoas estão esperando de nós, que a comunidade está esperando de nós. E quando nós temos convicção, isso gera em nós autenticidade, cuidado mútuo, confiança e transparência. As pessoas confiam em você? Terceiro, a igreja não pode relativizar a palavra de Deus. A palavra de Deus é a absoluta verdade. É a absoluta verdade. Ela não pode de maneira alguma ser sacrificada pela igreja no altar da pós-modernidade. Passarão os céus e a terra, o mar, mas as palavras do Senhor, elas permanecem. Aleluia. Queria que você aplaudisse o Senhor pela palavra de Deus. Quarto, embora nós podemos usar uma linguagem diferente, em uma cultura diferente, mas nós temos que ser pessoas diferentes. Porque se nós formos pessoas iguaizinhas nas atitudes, nos pensamentos, a gente não conquista, a gente não alcança. Precisamos ser pessoas diferentes. O mundo precisa visualizar a igreja de Cristo, precisa olhar para nós, e não ver em nós as riquezas deste mundo, mas ver em nós as riquezas que Deus separou, reservou para cada um. Louvado seja o nome do Senhor. O que a igreja percorre em alcançar como valor não é temporal, mas é eterno. A Bíblia fala que tudo que nós alcançamos aqui na terra vai ficar aqui. Jesus ele falou, não coloque o seu coração no tesouro. Não coloque o seu coração no tesouro. Porque o tesouro vai ficar. O tesouro vai ficar. Coloque o seu coração no reino de Deus. Pastor, como que eu posso então me contextualizar de uma forma bíblica? Primeiro, abra mão dos seus direitos. Abra mão dos seus direitos. Mas pastor, abra mão, querido. Pastor, mas eu tenho razão, pastor. Abra mão, querido. Abra mão. Quando Judas foi até Jesus, Jesus abriu mão do direito dele. Jesus poderia chegar para Judas, sem vergonha, traidor. O que Jesus fala? O que vieste fazer aqui, amigo? Chama o traidor de amigo. Abra mão do seu direito. Não fique magoado. Ao invés de ficar magoado com alguém, ore. Legal, né? Ao invés de cobrar, libere perdão. Libere perdão. Abra mão do seu direito. Pastor, mas foi ele. Pastor, mas foi ela. Abra mão do seu direito, querido. Abra mão. Torne-se um servo dos não cristãos. Sirva as pessoas. Amanhã de manhã, você vai descer no seu elevador do seu prédio. Provavelmente você vai encontrar alguém, ou seu vizinho se você mora em casa. Dê um bom dia. Quando você entrar no elevador, dê um bom dia. Quando você sair, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Sirva as pessoas. Se você vê alguém que precisa de ajuda, vai lá, ajuda. Mas por que você está me ajudando? Porque Cristo me ajudou. Pronto, só isso. Porque Cristo me ajudou. Sirva as pessoas. Terceiro, se adapte às práticas culturais dos outros, tanto quanto possível, sem pecar. Sem pecar. A sua vida, a sua santidade, ela é inegociável. A sua comunhão com Deus é inegociável. Aleluia. Permaneça dentro dos princípios da palavra de Deus. Você pode se adaptar, mas não abra mão dos princípios da palavra de Deus. Não faça isso. E por último, lembre-se que na contextualização, o que varia é a apresentação e não o conteúdo. Você pode apresentar o evangelho de diversas maneiras, mas o conteúdo é um. É um. Vamos ficar de pé, queridos? Amém? Eu quero orar pela sua vida. Você está nessa presente época, nesse mundo pós-moderno,
Porque Deus quis. Deus quis. Ele te colocou no lugar em que você trabalha porque Ele quis. Eu falei no primeiro culto que nós temos um irmão aqui na igreja que ele trabalha em um restaurante aqui em Águas Claras. E ele faz uma comida, puxa vida. De vez em quando a gente vai lá, quando a grana está curta, a gente vai lá só para comprar o feijão. A gente faz o arroz em casa, a carne, mas a gente compra o feijão dele, que é gostoso, gente. É bom demais. E quando a gente chega lá, ele está com aquela roupa de chefe de cozinha, né? Chefe, ele é alto. E ele chega, ele vai em cada mesa. E ele chega assim, bom dia, boa tarde, boa noite. O papazinho está gostoso? Mineiro, o papazinho está gostoso? Está faltando alguma coisa? Vocês estão satisfeitos? E as pessoas então ficam impactadas pela forma que ele chega para a pessoa. Querido, com um pequeno gesto, você pode impactar alguém. As pessoas estão carentes de relacionamentos. As pessoas estão carentes de relacionamentos. Então você pode impactar alguém com um pequeno gesto. Pequenos gestos. No seu trabalho. Seja um profissional diferenciado. Poxa, mas por quê? Por que essa pessoa... Gente, você já foi em um banco onde o caixa ou o gerente... É lógico que tem aquela questão de tratar bem para não perder o cliente. Mas você percebe quando o funcionário do banco, ele trata você bem, não só por causa do cliente que você é, mas por causa da pessoa que você é. Isso gera uma confiança entre o gerente e o cliente. Isso é muito legal. Você que trabalha na área da saúde, eu sei que é complicado, eu sei que a saúde está difícil, como a segurança pública, mas não vou chorar por causa disso não, porque Deus me colocou nesta presente era para falar do amor dele às pessoas que precisam. Você pode atender bem um paciente, você pode atender bem. Gente, ninguém vai numa delegacia para bater papo, para jogar conversa fora. As pessoas vão na delegacia porque estão com problemas, estão precisando de ajuda. E eles têm que encontrar no profissional da segurança pública uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. E Deus, Ele te fez, te colocou nessa presente época, era para você se contextualizar e levar o amor de Deus, a mensagem que transforma, a mensagem que liberta, a mensagem que leva para o céu. Feche os seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, porque um dia nós fomos impactados com a tua palavra, Senhor. Existem pessoas que impactaram as nossas vidas, pessoas que marcaram as gerações, pessoas que nos influenciaram. Deus, agora chegou a nossa vez, Pai, de impactar pessoas, de impactar o mundo. Senhor, nós não conformamos, Pai, com tudo isso que está acontecendo na pós-modernidade, mas nós também estamos vendo uma oportunidade, porque as pessoas estão fragilizadas, as pessoas estão sedentas, as pessoas estão inseguras. E assim como o seu filho Jesus conquistou pessoas através de relacionamentos, e com esses relacionamentos o Senhor curou muitas vidas. Deus, nos usa, Senhor, nos usa, Deus, nos usa, Senhor, nos dê estratégias, nos dê sabedoria, nos dê ideias, Pai, para nós construirmos, Pai, Senhor, mensagens que não fujam da tua palavra, dos princípios, mas que alcance o coração das nossas crianças, dos nossos juniores, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, dos adultos, das famílias, da sociedade em geral, Senhor. Deus, usa a nossa igreja, Pai, aqui nesta cidade.
Usa a nossa igreja, Senhor. Que a nossa comunidade possa olhar para nós e ver em nós, Pai, a Tua glória, o Teu amor, a Tua misericórdia. Que a sociedade possa ver em nós o Teu perdão, Senhor. Que possamos marcar esta geração, Pai. Oh Deus, muito obrigado. Eu oro por cada coração aqui, Pai, por cada coração, por cada vida aqui presente. Eu oro a Ti, Senhor. Deus, eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. Eu amo, Senhor, a Tua casa. Eu amo a Tua igreja, Senhor. Eu acredito do potencial que há nesta igreja, Senhor. Eu acredito, Senhor. Eu acredito. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Aplauda o Senhor da sua vida, querido. Coloca, por favor, o meu último slide da conclusão, por gentileza. E aí eu fecho, eu oro. Por favor, coloque aí minha última slide. A Bíblia é para todos e suas promessas também. A Bíblia é para todos e as suas promessas também. Deus tem promessa para a sua vida, querido. Pastor, mas eu não sei se eu tenho jeito, se eu tenho capacidade. Olha só o texto que eu li para você no início da minha pregação, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir as que são. Você hoje talvez está se sentindo fraco. É você mesmo que Deus quer levantar. É você mesmo que Deus quer usar. Mas é claro que para nós alcançarmos essas promessas de Deus, nós precisamos entender a mensagem que não muda. Que Jesus veio a este mundo, morreu por nós, que éramos pecadores. Ele carregou aquela cruz para perdoar os nossos pecados. Aquela cruz representa o meu e seu pecado. E para que nós alcançássemos a vida eterna, onde está o nosso maior tesouro, eu preciso aceitar a Cristo como meu Senhor e como meu Salvador. Pastor, mas eu sou uma pessoa fraca, estou afastado, estou distanciado, não tenho certeza da minha salvação. É por isso que Jesus veio, para te resgatar. Você quer aceitar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador? Você quer caminhar com Ele? Você quer ser uma pessoa que marque essa geração, que transforme vidas? É necessário que você primeiro seja transformado pelo poder da palavra de Deus. Você quer aceitar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador? Levante a sua mão que eu quero orar por você. Não tenha vergonha, querido. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer restaurar a sua vida. Abra o seu coração para Ele. Ele vai te usar, Ele vai transformar, Ele vai te fortalecer. Tem alguém nesta noite que quer entregar a sua vida para Cristo? Levante a sua mão que eu quero orar por você nesta hora. Tem alguém? Tem alguém nesta noite? Quem? Tem alguém? Deus te abençoe. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida? Aleluia, 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 aleluia. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Deus te chama para mudar a sua vida, para restaurar a sua vida. E você vai fazer diferença na sua casa, na sua família. Oh, aleluia. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Você que levantou a mão, eu queria te dar um abraço, querida. Não tenha vergonha, vem aqui à frente, deixa eu orar por você. Vem aqui à frente, deixa eu orar pela sua vida. Eu quero abençoar a sua vida, eu quero abençoar a sua casa, a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. 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 Aleluia. 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 Obrigado por ter vindo aqui, querido. Deus te abençoe. Queria que você aplaudisse o Senhor pela vida dessa moça. Deus te abençoe, querido. Vamos orar pela Michele, queridos, amém? Fabíola, por gentileza. Pai, em nome de Jesus, nós adoramos o Teu nome, Senhor. Obrigado pela vida da Michele.
Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor falou o coração dela hoje. Senhor, que o Senhor venha inundar o coração dela com a Tua presença, com o Teu amor. Que o Senhor dê graça, sabedoria, Deus, para que ela possa realmente, Senhor, fazer a diferença nesta era, Senhor, nesses dias. Senhor, abençoa a casa dela, a família dela. Meu Deus, restaura aquilo que precisa ser restaurado, Pai. Eu abençoo a Tua filha, Pai. Eu abençoo a Tua filha, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Amém? Glória a Deus! Glória a Deus!